Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o direito societário no Reino Unido e nos Estados Unidos. Existem dois documentos que estabelecem as disposições que regulam o funcionamento de uma sociedade nos países do Common Law. Um desses documentos é o Company Charter, e no Reino Unido ele recebe o nome de Memorandum of Association, e nos Estados Unidos ele é conhecido por dois nomes, Certificate of Incorporation em alguns estados e Articles of Incorporation em outros. Esse documento é o equivalente no Brasil ao contrato social ou estatuto social no caso das sociedades anônimas. E ele estabelece o capital autorizado e o objeto social. O outro documento é o Bylaws, que no Reino Unido ele é chamado de Articles of Association, e ele estabelece as disposições administrativas para a gestão interna da sociedade, por exemplo, as assembleias de acionistas, o conselho de administração. No Brasil é o que chamamos de regimento interno. As formas mais comuns de sociedade são as companies e partnerships. Company é a sociedade que tem personalidade jurídica, ou seja, a identidade dela é separada dos seus sócios. É a forma mais popular de sociedade no mundo devido à responsabilidade limitada de seus sócios. Em português é o que chamamos de sociedade empresária. Seu processo de constituição e registro está previsto em códigos comerciais estaduais e federal. A Revised Model Business Corporation Act forma a base da legislação societária da maioria dos estados dos Estados Unidos e serve de guia para a reforma e alteração da legislação societária de outros estados. Essa lei segue a filosofia de que a lei deve conter disposições obrigatórias mínimas, dando máxima liberdade para que as sociedades estabeleçam suas práticas de governança. Entre os tipos de companies temos a Corporation e Limited Liability Company. Corporations são as que mais se assemelham às nossas sociedades anônimas. Elas têm personalidade jurídica, e ela é composta pelos shareholders, que são os acionistas, e a responsabilidade deles é limitada, ou seja, eles respondem no limite do valor das ações que detêm. A corporation celebra contratos em nome próprio. Ela pode ter duração por prazo indeterminado, porque ela continua a existência mesmo após a morte dos acionistas ou transferência das ações. É uma sociedade de capital. A relação pessoal entre os sócios não interessa à sociedade, sim o capital. As sociedades anônimas também são sociedades de capital. Nas corporations, a administração e controle da sociedade é exercido pelo Board of Directors e os officers. Os shareholders têm poderes limitados na administração. Eles elegem o Board of Directors na Annual Meeting, que seria a nossa Assembleia Geral Ordinária, também chamada de Annual General Meeting, assim como os acionistas no Brasil elegem o Conselho de Administração das Sociedades Anônimas. O Board of Directors, que é o Conselho de Administração, nomeia os officers, que são os diretores. Portanto, directors são os conselheiros e officers são os diretores. E são os officers que gerenciam os assuntos societários diários da sociedade sob a autoridade do Conselho de Administração. Officer é quem de fato gerencia a sociedade, assim como no Brasil ele tem função executiva, enquanto que os directors, os conselheiros, têm função deliberativa. O Board of Directors é composto por conselheiros internos, escolhidos entre o management e os shareholders, e conselheiros externos, que não são nem acionistas nem empregados da sociedade. A management é composta pelo CEO e pelos CFO e COO, que são os vice-presidentes, e também por outros diretores. Management, portanto, é o que chamamos de diretoria. O Board of Directors delibera sobre questões como financiamento, investimentos, organização e principais políticas e também estabelece a estratégia da sociedade. O Management revisa os resultados, atualiza previsões e discute questões estratégicas. As corporations podem ser public ou private corporations. As primeiras têm as ações oferecidas ao público, enquanto que as últimas não. Outros nomes para private corporations são Closely Held Corporation, Closed Corporation, Closed Company, Closed Company. Em português é o equivalente às companhias de capital fechado. Public corporations é o equivalente às sociedades de capital aberto, que listam suas ações nas bolsas de valores ou no mercado de balcão. O outro tipo de sociedade é Limited Liability Company, que no Reino Unido
refere-se tanto à sociedade de capital fechado limitada por ações, quanto à sociedade limitada de capital aberto. Nos Estados Unidos, é um tipo de sociedade relativamente novo. Não está disponível em todas as jurisdições. É um híbrido de partnership e corporation. Surge como uma resposta às desvantagens das partnerships e das corporations. Por exemplo, desvantagens das partnerships. Qualquer sócio tem direito de dissolver a sociedade e forçar a venda dos ativos. Desvantagens das corporations é a dupla tributação e a formalidade. Características das sociedades limitadas. A responsabilidade é limitada e a flexibilidade contratual. Como existe nas corporations, e as regras de tributação são as das partnerships. Nos Estados Unidos, elas são constituídas através do preenchimento do Certificate of Formation e geralmente são regidas por leis baseadas em Uniform Limited Liability Company Act. Elas têm menos formalidades para a constituição e funcionamento do que as corporations e partnerships. Elas podem ter um ou vários sócios, que são chamados de members. Quando tem um único sócio, a gente pode traduzir em português para empresário individual de responsabilidade limitada. Os sócios exercem o controle dos negócios de acordo com o Operating Agreement, que também é chamado de Limited Liability Company Agreement, que seria o equivalente ao regimento interno. Assim como nas corporations, os sócios têm responsabilidade limitada ao valor da contribuição de capital, salvo se tiverem a função de guarantor da sociedade. Eles podem escolher ser tributados como partnership ou corporation, que tem a dupla tributação. As partnerships. Partnerships são sociedades sem personalidade jurídica, ou seja, não é uma entidade separada de seus sócios. Ela não paga imposto de renda de sociedade, quem paga são os sócios. As partnerships são regidas por Partnership Agreements, que seria o contrato social. Elas podem ser General Partnership, Limited Partnerships ou Limited Liability Partnerships. As General Partnerships podem ser usadas por qualquer tipo de sociedade. General Partners têm responsabilidade ilimitada. Eles são separados e solidariamente responsáveis por todas as dívidas da sociedade. Não há correspondente exato em português. Sociedade simples pode ser uma tradução possível, pois na sociedade simples a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Porém, a sociedade simples, ao contrário da General Partnership, tem personalidade jurídica. Limited Partnerships, assim como na General Partnership, é formada por 2 ou mais sócios. Tem 2 tipos de sócios, o General Partner e o Limited Partner. No Brasil, o mais próximo seria a sociedade em comandita simples. O General Partner contribui com capital e trabalho. Ele é responsável pela administração da sociedade, tem responsabilidade ilimitada pelas dívidas da sociedade e tem poder para dissolver a sociedade. Seria o sócio comanditado. Limited Partner é um investidor passivo. Ele contribui apenas com capital e sua responsabilidade é limitada ao capital que aporta, muito próximo ao nosso sócio comanditário. Não participa da administração, mas tem direito à participação nos lucros. A Limited Liability Partnership, ela combina elementos das partnerships e corporations. É composta por General Partners e ou Limited Partners. Todos os sócios nela têm responsabilidade limitada. A sociedade é que responde pelas dívidas que contrai. Normalmente, é o tipo de sociedade escolhida pelas sociedades de advogados, de contabilidade e outras sociedades nas quais todos os investidores pretendem um papel administrativo ativo. Não há equivalente em português. Uma possível tradução poderia ser a sociedade simples limitada. Os tipos de Limited Partnership. Public Limited Partnership tem um grande número de sócios e a associação oferecida ao público em geral. As Private Limited Partnership tem número limitado de sócios definido por lei. Blind Pools são as sociedades, as partnerships nas quais as oportunidades de investimento não são especificadas. Venture Capital Limited Partnership é formada para investir em startups. E Master Limited Partnership
É uma partnership de capital aberto que combina os benefícios fiscais da Limited Partnership com a liquidez de valores mobiliários negociados na Bolsa. A lei limita os tipos de sociedades que podem adotar esse tipo de partnership. Sole proprietorship ou então sole trader no Reino Unido. É a forma mais simples de sociedade. O proprietário é uma pessoa física que exerce controle total sobre o negócio. A sociedade não tem personalidade jurídica, portanto, não é uma entidade separada do proprietário. Ele tem responsabilidade limitada por todas as dívidas da empresa. O proprietor declara os lucros ou prejuízos da sociedade em seu imposto de renda de pessoa física. E eles não precisam de registro junto às autoridades do governo. Joint venture é um cooperative commercial arrangement ou partnership entre duas ou mais sociedades para executar um empreendimento comercial ou estratégia para lucro mútuo. Pode ser uma relação contínua ou ser limitada a um projeto específico. Petroleiras costumam celebrar contratos de joint venture. Constituição das sociedades. O processo de tornar uma sociedade de direito, em oposição às sociedades de fato, que são aquelas que não têm personalidade jurídica, chama-se nos Estados Unidos de incorporation. Delaware é a jurisdição líder em constituição de grandes sociedades de capital aberto, devido principalmente à sua legislação societária moderna e flexível. As informações obrigatórias que o Charter, que é o contrato social ou o estatuto social, deve conter: nome, duração, objeto social e o endereço da sede e o nome do agente.